Mais um domingo espetacular. Estou feliz de estar aqui na Igreja Batista Betel e hoje celebrando a ceia. Domingo no culto anterior em que estivemos aqui foi maravilhoso, no aniversário da igreja. Foram 3 dias extraordinários. Nós não estivemos no último, mas na sexta e no sábado. Na sexta eu estava ministrando a ministração do pastor João, apóstolo João. Incrível, uma mensagem que realmente nos faz meditar. E eu gostei muito da ilustração que o apóstolo João, até enquanto a pastora disse aqui que iria ter, são 7 quintas-feiras tratando de atos proféticos, que foi um assunto que o apóstolo João trouxe aqui. Algo que eu não tinha pensado, ele inclusive usou um texto extraordinário de 2 Reis, e nós temos que aplicar tudo isso na nossa vida dentro da medida do possível. Para mim, então, é uma alegria imensa. Eu agradeço também a Deus pela vida da minha mãe, que é quem me levou até Jesus Cristo e me ensinou a amar o Espírito Santo, a palavra de Deus e a ter vontade de falar dele. Na verdade, ela forçou um pouco, ela pegou pesado ali, eu fui meio que obrigado a pregar, eu já contei isso outras vezes, e agradeço a ela por isso que eu estou aqui hoje. Por isso, se você é pai ou mãe, você tem que pegar um pouco pesado com o teu filho enquanto ele é novo, no bom sentido, claro, tanto no bom sentido, que é ensinando no caminho que ele deve andar, de um modo que ele permaneça firme na palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Veja que não está dizendo assim, a Bíblia nos ensina a orar, mas nesse texto diz ensina a criança, não é ore para que a criança aprenda o caminho que ela deve andar. A oração é a semente para a instrução. Salmo 143:10, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Então eu oro e peço para Deus me mostrar, me instruir. Com a instrução que eu adquiro na oração, eu tomo as decisões e começo a agir. E tem coisas que já estão respondidas por Deus na Bíblia. Uma delas é ensinar a criança no caminho que deve andar. Até a pastora, enquanto estava fazendo a oração, ela mencionou sobre nós aprendermos novas ideias e novas estratégias e agora há pouco na oração. E isso me remete a um ponto que eu queria trazer na mensagem. Hoje a mensagem ela é bem curta, até porque nós também temos a ceia, então fique despreocupado. Mas esse ponto eu separei ele antes mesmo de tocar no assunto, antes de adentrar na mensagem, que se trata a respeito de mudarmos a abordagem e a forma com que adotamos as nossas condutas em alguns aspectos das nossas vidas. Por exemplo, muitas vezes eu vou trazer o exemplo, e antes de eu te dar a solução bíblica, não a minha, até porque tudo que eu falo aqui, você tem sempre ouvir com um pensamento crítico, não ir acreditando em tudo que eu falo. Falar, espera aí, deixa eu analisar o que ele está dizendo. Não ir também dizendo que é mentira e nem que é verdade. De forma crítica, deixa eu corresponder com a Bíblia. Está batendo? Se estiver, aí sim. E o Espírito Santo testifica dentro de nós. Se nós somos ovelhas do pasto de Jesus Cristo, a palavra de Jesus nós vamos saber reconhecer, porque eu vou saber ouvir a voz dele. Você já viu aquelas pessoas, há um tempo atrás veio um homem, foi em casa soltar um revelamento, e ele começou a falar umas coisas assim que eram contrárias à Bíblia, eram contrárias ao momento, não correspondia nada daquilo. E sabe, tem uma frase-chave que algumas pessoas, não todos, claro, eu acredito que é a minoria, mas que acaba contaminando, porque o ímpio pega um do nosso grupo que faz alguma coisa errada e tenta torná-lo maior. Mas sabe aquela pessoa que ela vem para você e fala bem assim, ó, Deus me mandou falar, aí ela solta uma mentira. Aí fica difícil até de contradizer, né? Porque daí você fala, poxa, se eu falar que é mentira, ele vai falar, então você está falando que Deus está mentindo? Interessante é que se nós formos ovelhas do pasto de Cristo, e Deus não confirmar dentro do nosso coração, o Espírito Santo não testificar em nós, você não precisa se submeter a um julgo absurdo que alguém pode estar colocando dentro de você. E uma palavra que lançam contra a sua vida, se ela não vem de Deus, ela pode te literalmente matar. Não sei se você se recorda daquela passagem do profeta velho, que está lá nos livros históricos do Antigo Testamento, onde o profeta vem, faz a obra de Deus, Deus dá uma mensagem para ele, vai lá, fala o que tem que falar e volta embora. Quando você for voltar, não volte pelo mesmo caminho e não coma nada ali no meio do caminho. Era mais ou menos assim a história, nós poderíamos um outro dia trazer uma mensagem só disso, mas eu só quero passar rápido para nós termos ideia da importância de mudarmos a abordagem. Aí aquele profeta fez a obra de Deus. Quando ele estava voltando, tinha um outro profeta ali na região, que era homem de Deus, olha o detalhe, era homem de Deus, e ele mandou chamar o profeta de Deus que tinha chego ali, o profeta velho, chamando o profeta novo. E eu digo profeta velho porque está assim lá na Bíblia. Aquele jovem vem,
E o velho fala, viu, passe a noite aqui na minha casa e coma comigo. Aí o profeta jovem diz, não, eu não posso, porque Deus me falou assim, assim, assim. Aí o profeta velho fala, não, eu também sou homem de Deus e Deus também fala comigo. Aí ele mentiu. Aquele jovem, desobedecendo a palavra de Deus, ficou ali. Quando ele saiu, o próprio profeta velho voltou a ser usado por Deus e falou, agora como você desobedeceu a palavra de Deus, você vai morrer. Ele sai dali e um leão, um urso, devora ele, mata ele. Por quê? Porque ele ouviu a voz de um homem em detrimento da palavra de Deus. Então não se amedronte se alguém vir lançar uma palavra para você que não é bíblica. Ao mesmo tempo que ela alega que Deus está falando com ela, você também poderia dizer que Deus não está falando aquilo, ou está dizendo o oposto para você. O Espírito Santo vai testificar desde que nós tenhamos uma conduta de vida íntima com o Espírito Santo. Aí sim a palavra é testificada. Nós temos que tomar cuidado, até porque a Bíblia diz, acautelai-vos nos últimos dias, porque muitos falsos profetas, provai os espíritos em 1 João 4, se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado. Nós temos que tomar cuidado com a forma com que ouvimos uma palavra que alguém vem trazer para nós. E isso nos mostra e nos revela a necessidade de termos uma intimidade com Deus. Quando desenvolvemos uma intimidade com Deus, começamos a aprender novas condutas a adotarmos, que foi o que a pastora disse, e eu creio em Deus que hoje, nessa noite, com os poucos pontos que eu quero trazer, que você terá uma nova conduta e uma nova abordagem naquilo que for fazer. E agora eu vou trazer uma forma um pouco mais clara, pense nisso. Imagine que você chega para o pastor no final do culto, ou para a pastora e fala bem assim, pastor, eu não sei mais o que fazer no meu casamento. Meus filhos, não sei mais o que fazer, acabou, eu já tentei de tudo. E imagine se a pastora tivesse uma fala, uma frase que pudesse resolver o seu problema. Eu acredito particularmente que o que eu vou dizer aqui, e eu vou fundamentar na Bíblia, é essa frase que você está procurando. Talvez não tenha jeito nem nas finanças, mas com isso que nós vamos citar da Bíblia será a solução. E para te preparar para isso, eu vou citar um exemplo simples, pequeno e corriqueiro, que não traz aquela tamanha diferença, mas que quando aplicado, por ser um princípio, no nosso dia a dia faz a diferença. Grave bem isso, um princípio, ele é completamente diferente de um exemplo. Amar, eu posso amar uma pessoa falando, uma pessoa pode querer ser amada e perceber que é amada. Sua esposa, por exemplo, ela só vai achar que você ama ela se você disser eu te amo. Aí você vai lá e fala eu te amo. Para ela você acabou de provar que ama ela. Mas você não sabia disso. Você achava que trabalhar duro e pôr sustento na sua casa, comprar uma casa nova, dar um carro para ela, era prova de amor para ela. E para ela nunca foi aquilo, se nem tivesse aquilo, não teria problema. O que ela queria era ouvir um eu te amo. Outras pessoas não, elas vão perceber que você, outra esposa, pode notar que você ama ela, se você um dia abraçá-la ou preparar um almoço, por exemplo. E para aquela esposa, se você falasse que ama ela, não fazia tanta diferença. Mas por ter preparado aquele almoço, mostra que você ama ela. Cada um de nós respondemos de um modo. E nós temos que ser sábios, de acordo com a palavra de Deus, em reconhecer qual o modo que temos que proceder e como demonstrarmos esse amor. Porque a depender do modo em que aonde nós identificamos o problema em nossa vida, nós podemos alterar. Veja, o princípio é amar. Mas nós podemos amar ou falando que ama, ou preparando o almoço, ou levando para um passeio, e de diversas formas. Nós temos que distinguir a diferença entre princípio e exemplos. E o que eu quero tratar aqui é um princípio. Qual? Mudar a abordagem. Esse é um princípio. E é um princípio bíblico. Em Provérbios, há uma mensagem no capítulo 16, se minha memória não estiver falhando, em que Salomão escreve, assim como o cão retorna ao seu próprio vômito, é o homem que reitera sua estultícia. É como se você fizesse a mesma coisa, repetidas vezes, e esperasse um resultado diferente. Você tenta toda vez falar com a sua esposa do mesmo modo, e aquilo nunca muda. Eu já mencionei inclusive isso em outras mensagens, agora eu vou te dar um exemplo prático que aconteceu semana passada. Eu estava viajando com o meu irmão, ele estava precisando memorizar literalmente para uma prova que ele ia fazer, algumas palavras daquele assunto de que tratava a matéria que ele estava estudando. Ele tinha que memorizar, sabe quando você vai na escola ou na faculdade e você tem que memorizar uma lista de alguma coisa? Ou eu chego para você e falo, olha, me fale os nomes de todos os livros bíblicos. Aí você tem que memorizar. Era mais ou menos isso, ele tinha que memorizar ali uns 7, 8 nomes. E estava dando trabalho para ele memorizar. Eu perguntei, fala para mim quais são esses nomes que eu vou ver se eu consigo te ajudar. Ele falou o nome, e ao invés dele tentar memorizar de forma mecânica e matemática,
eu inventei uma historinha em cima daqueles nomes e contei para ele uma história, que aquilo não existia, era bem fictício, bem bobo, e comecei a contar, imagina que você saiu de um lugar tal e viu isso, daí, como se você montasse um cenário e inserindo aquelas palavras. Em menos de 1 minuto ele tinha memorizado todas aquelas palavras. Então ele estava muito mais preparado agora para uma prova, e não só a palavra, como o significado, o sentido dela. Agora ele estava muito mais preparado para fazer a prova, porque ele não só poderia ser questionado sobre quais são, no caso lá eram alguns princípios, quais são aqueles princípios e qual o significado de cada um deles. E por que ele conseguiu em 1 minuto memorizar algo que ele não conseguia, fazia horas que ele estava tentando e batendo a cabeça? Porque foi mudada a abordagem. É como se nós aplicássemos o texto de Salomão, assim como o cão que retorna ao seu próprio vômito, é o homem que reitera a sua estultícia. Nós repetirmos e continuarmos procedendo do mesmo modo, esperando que as coisas vão mudar, elas não vão mudar. E isso vai se acontecer em todos os aspectos de nossas vidas. Por isso que essa oração que a pastora fez, ela vem a calhar com o tema de hoje. E hoje eu queria te mostrar um ponto em que seria interessante você pensar em mudar a sua conduta e a sua abordagem. Talvez seja no seu relacionamento. Eu poderia dar vários exemplos, eu trouxe aqui um de como memorizar um assunto para uma prova, mas nós poderíamos trazer vários, se fosse para você tratar com seus filhos, com seus pais ou com qualquer outra pessoa. Seria você mudar a forma com que você chega a essa pessoa. Há um tempo atrás eu me recordo de estar falando com uma pessoa, ela pensava completamente diferente de mim em um determinado assunto, completamente diferente, e eu me lembro de ter lido em como tratar com uma pessoa, como você deve abordar alguém que pensa de um jeito completamente diferente de você, e quem sabe consegui-lo ainda convencê-lo daquilo. Isso não é manipular, porque é diferente a manipulação da persuasão. E eu tentei fazer aquilo, e eu me recordo até hoje que foi uma conversa assim, de uns 40 minutos mais ou menos, 1 hora, 1h30. No final daquela conversa, eu e aquela pessoa estávamos quase que pensando do mesmo modo, e era completamente oposto. Imagina aí se você estivesse colocando o Lula e o Bolsonaro para bater um papo. Era quase isso, e eles tentando entrar num acordo. E foi interessante, porque dentro disso eu descobri, aprendo, e vou passar aqui que é algo que já está na Bíblia há tanto tempo, que nós podemos verificar que nós, se mudarmos a abordagem, o método, o jeito, como fazemos, nós podemos transformar radicalmente a nossa história. Desde uma prova que você vai fazer na escola, até no trato da sua vida financeira, na sua empresa, na sua família. Por isso que é tão importante, quando a sua empresa está falindo, e as coisas não estão indo bem, você trazer pessoas de fora, que, claro, sejam referência, pelo menos, tanto espiritual, quanto para aquele ramo que você está tratando, que possam ter uma visão diferente, porque elas vão te passar uma nova perspectiva, e assim você vai conseguir trazer novas ideias. Sabe quando você fala assim, nunca pensei nisso? Foi mais ou menos o que aconteceu com o apóstolo João, quando ele estava falando de ato profético. Nunca pensei nisso, porque alguém de fora veio e trouxe uma nova abordagem. Agora, qual seria o que eu queria dar ênfase hoje? É o que está em Mateus. Se você tiver a sua Bíblia, nós vamos abrir a Bíblia mesmo em 2 capítulos apenas, em 2 textos, Mateus 7:6, e já vamos abrir de uma vez, agora, e daí já logo na sequência no próximo, para não perdermos muito tempo folhando, porque eu vou citar o texto, e depois, se você tiver uma caneta, você pode anotar e depois rever também. E embora já tenha, nós estamos com 4 mensagens, essa será a quarta, 4 mensagens aqui da Batista Betel para postar na internet, e não foi possível a edição, porque o Luiz Gustavo se mudou, ele está bastante ocupado, não foi possível a gente fazer ser feita a edição. Mas em breve, essas 4, eu creio que elas sairão quase todas juntas também, irão para a internet. Se você quiser depois e não tiver como anotar agora, esses textos vão ficar registrados. Então não se preocupe se você não gravar todas as passagens que a gente vai mencionar. Essas 2 são muito importantes. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. E agora Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11. É o próximo livro. Mateus, Marcos. Marcos 4, 11. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos 4, 11. Até para aqueles que não sabem, nós como cristãos, tem um texto em 1 Pedro, não precisa abrir, 3,15, que diz: estejais preparados para responder com mansidão a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que você tem. É importante nós conhecermos a Bíblia. Nós não precisamos ser experts, memorizar a Bíblia inteira, mas entendermos o que é a Bíblia e por que acreditamos nela. Imagina se eu digo, tudo na minha vida é Deus,
e Deus está revelado na Bíblia, e eu creio nela como meu manual de fé e verdade, infalível. Se eu não conhecer esse livro, é quase que não corresponde ao que eu digo crer. Então nós temos que ter pelo menos uma base, um conhecimento mínimo da palavra de Deus para podermos defender com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Por isso, se você não tem tanta familiarização, eu até fiquei feliz de saber da célula, fiquei contente de saber que tem mais pessoas criando, produzindo células, e isso crescendo de um tal modo que o número de pessoas na igreja vá cada vez que passa crescendo. E isso é bíblico. Em Romanos 16:5 e em Filipenses, Colossenses, no final de quase todos esses livros, Filemon, versículo 3, porque só tem um capítulo, lá diz que haviam muitas igrejas que se reuniam em casa. E isso é fantástico, nós estamos falando e aprendendo de Deus. Então, se você não tem uma célula, corra em uma, aprenda da palavra de Deus. Se você quiser, tenha no material lá no site também, como nós mencionamos outras vezes, aquele estudo bíblico também, que você não paga nada, você participa, e você vai aprender sobre a Bíblia, aquilo que você diz crer, e que nós cremos, e que precisamos aplicar na nossa vida. Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. Isso é Jesus falando e explicando por que ele falava por parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Esses dois textos, você pode fechar sua Bíblia, era só esses dois textos que nós íamos abrir. Eles nos revelam duas coisas fantásticas. O primeiro, Jesus diz em Mateus 7,6, não lance aos porcos as vossas pérolas. E no segundo ele diz que ele falava por parábolas para os fariseus, para que eles não entendessem e não se convertessem. Algumas pessoas usam esse texto para dizer, ó lá, viu? Deus não quer que algumas pessoas vá para o céu, porque ele falava de um jeito para elas não entenderem e não se converterem. Mas se você ler Mateus, não precisa abrir também, Mateus 13:15, que é basicamente essa mesma passagem, menos resumida, porque o livro de Marcos ele é muito mais enxuto, lá está escrito, e Jesus lhes falava por parábolas para que não compreendessem, não entendessem, porque ouviam de mau grado. Então aqueles que ouviam de mau grado não tinham acesso à palavra, porque Jesus não concedia esse acesso, que eram os fariseus, os hipócritas, os escribas. Veja bem, Jesus não disse que ama todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo, e qualquer um que nele crê. Então ele morreu até pelos escribas, pelos hipócritas, pelos fariseus, pelos adúlteros, pelos mais ou menos, sabe, aquele que fala, não sou nem do bem nem do mal, por todos, ele morreu por todos nós. Mas Jesus bloqueou o acesso à palavra dele àqueles que ouviam de mau grado. Aí vem o texto de Mateus dizendo, para que se cumpra a palavra que foi dita em Isaías. E o que nós conseguimos aprender nisso? Nem Jesus, e eu fiz questão de extrair essa mensagem do Novo Testamento. Se nós fôssemos no Antigo Testamento, eu vou citar algumas também, teríamos um monte também, assim como no Novo Testamento, mas eu quis trazer essas duas, não lançar pérolas aos porcos, e Jesus dizendo que ele não permitiria o acesso aos fariseus à informação e a um conhecimento específico, a uma preciosidade, porque eles ouviam de mau grado. A Bíblia nos diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, sede santos porque eu sou santo, isso em 1 Pedro 1,16 e 17, se nós temos que imitar Cristo, e Jesus não investia em tolos, nós também não devemos investir em tolos, e esse é o tema da mensagem, não invista em tolos. Tem pessoas que eles só vão tentar esgotar as suas energias, tem vários tipos de personalidade. Tem o parasita, que ele para na tua vida só para sugar você, e ele te consome, suga de você, e ele vive às tuas custas, e ainda fala mal de você nas costas. Jesus chamava os fariseus, os escribas de hipócritas, de raça de víboras, e nem por isso ele deixou de amá-los, porque Jesus amou todo o mundo. Não é porque você ama alguém que você tem que concordar com as atitudes dela, não é porque você ama alguém que você tem que fazer vista grossa para o que aquela pessoa diz ou faz. Não precisa abrir sua Bíblia, mas olha o que diz no texto de João, até se puder pôr lá na tela no fundo para a gente, João capítulo 7, versículo 24, João 7, 24, esse texto nos ajuda a entender melhor o texto que eu mencionei inclusive na última mensagem.
Deus é espírito e é necessário que os, João 7, não julguem apenas pela aparência, mas façam, pode deixar aqui, mas façam julgamentos justos. Não tem um texto, acho que você deve lembrar, que diz, Mateus capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, mas olha a explicação daquele texto, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Isso quer dizer o quê? Analise com quem você deve ou não caminhar. Quem são pessoas que estão procedendo contra a palavra de Deus? Existem princípios na Bíblia que são inegociáveis. Por exemplo, na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que a salvação é pela fé. Se alguém lhe disser que você vai ser salvo sem fé, você pode fazer um julgamento justo, você não precisa se tornar inimigo daquela pessoa, mas é um momento de começar a se afastar daquela pessoa. E nós vamos ver alguns exemplos disso, inclusive no Novo Testamento. Portanto, grave isso, não invista o teu tempo em pessoas que não acreditam em você, que te consomem. Tem pessoas, muitos de nós às vezes sofremos e nos perguntamos, por que tudo isso acontece? Porque você está em um cabo de guerra com as pessoas do teu lado, e as pessoas do teu lado, elas não estão do lado do mesmo lado que você puxando a corda, elas estão do outro lado, e você está tentando vencê-las e trazê-las, quando você precisa ter um grupo de pessoas que estão do teu lado da corda. Terá outros do outro lado que você vai conquistar para Jesus Cristo, que elas vão ouvir, que elas vão ver o teu testemunho, e você pode compartilhar do Evangelho, mas investir em tolos é um dos erros mais graves que existe no cristianismo, no meio cristão, no mundo secular, em qualquer ambiente. São pessoas acreditando em... E quem são esses tolos? Talvez você se surpreenda. Esse tolo pode ser um irmão de sangue, ou esse tolo pode ser o seu patrão, o seu funcionário, um amigo. A Bíblia diz que um tolo é aquele que contrata um transgressor. Aí você olha a tua empresa, não progride. Por quê? Porque você achando que para amar a pessoa, você deve continuar com ela dentro da empresa com você. E aquilo não funciona, porque tem um Jonas dentro do barco. Os marinheiros não amavam Jonas? Claro que amavam, tanto é que foi Jonas quem propôs que ele fosse lançado para fora, e aqueles marinheiros ficam até imaginando, nossa, nós vamos matar um homem aqui agora, mas jogaram Jonas e a tempestade acalmou. Talvez tenha alguém no teu meio que é o Jonas, pode ser o teu pai, o teu filho, o teu amigo, e a Bíblia diz que em Marcos 10, 29 a 31 diz assim, tudo que você abrir mão aqui na terra, por amor de mim e do Evangelho, com perseguições, aí Jesus cita, pai, mãe, campo, filho, qualquer coisa, eu vos darei 100 vezes mais, ainda neste tempo, e no século futuro, a vida eterna. Eu conheci uma pessoa, que ela tinha um irmão de sangue, e o irmão pediu um cheque, porque ele ia fazer alguma coisa lá com aquele cheque. E eu conheci, eu sei dessa história, isso é verdadeiro. E esse irmão pegou o cheque assinado em branco e preencheu com um valor bem mais alto, e acabou que empipinou o irmão que estava ajudando ele. Por acreditar e por confiar em quem ele não devia ter confiado, que era um próprio irmão de sangue, ele acabou prejudicando inclusive a própria família dele. Ah, mas a gente não tem que sofrer nessa vida? Nós não podemos ser tontos, nós vamos sofrer perseguição, mas uma coisa é sofrer perseguição, outra coisa é você entrar numa favela e sair criticando todo mundo, todos os traficantes daquela favela no Rio de Janeiro, e falando que Deus vai vir punir eles vão matar você. Deus te dá estratégias para você conquistá-los. Nós vamos sofrer perseguições, mas nós temos que ser prudentes. Provérbios capítulo 27, versículo 12 diz, o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples vai e sofre a pena. Quem é o simples que vai e sofre a pena? O desavisado. É o que investe o tempo em pessoas que não deviam estar investindo. Eu tenho reparado e notado que pessoas que eu admiro, que têm muito mais tempo de experiência do que eu, elas dizem constantemente, e eu poderia citar vários deles, mas eu não vou citar o nome, mas eles dizem constantemente que eles não estão mais dispostos a convencer que todo mundo acredite neles. Mas eles não querem perder o tempo investindo em pessoas que são fariseus, escribas e hipócritas, mas sim em pessoas que acreditam e estão receptivas. Se eu souber que tem alguém que me rejeita, que não me quer, que não me atende, não adianta, o que eu vou fazer? Você lembra do conselho do apóstolo Paulo? Vai lá, tenta uma vez, se você vê que a coisa não está funcionando, você tentou aconselhar, fica longe para que aquela pessoa também não venha e te contamine. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. As más associações corrompem os bons costumes. Inclusive, essa é uma citação que Paulo fez de ditos antigos, que tornou-se inspirada por Deus, de acordo com 2 Timóteo 3,16. As más associações corrompem os bons costumes. Nós temos que tomar cuidado para não investir em tolos. A pergunta seria,
o que é investir em tolos? Por esse texto que nós lemos, não precisa abrir de novo não, de Mateus 7,6 diz, não lançar pérolas aos porcos. E nesse texto de Mateus 10, versículo 14, eu vou abrir o texto, que não precisa abrir não, Mateus 10, 14. E ninguém, esse eu não pedi para você abrir, mas olha o que diz, 10, 14. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, não ficar aonde não é ouvido. Ensinar e compartilhar intimidade é investir em tolo. Quando você começa a ensinar valores preciosos, que é o que Jesus fazia, quando ele falou, eu não vou lançar pérolas aos porcos, eu vou falar por parábolas para eles não entenderem, ele estava poupando palavras preciosas, ensinos preciosos, daqueles que não estavam dispostos a ouvir. Isso é uma forma de, se você quer investir em tolo, pegue ensinos preciosos que você adquiriu e vai ensinar para quem não quer ouvir. Diz Provérbios 23, 9, não fales aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, se você estiver disposto a perder tempo, perder sua vida, você vai lá, pega ensinos preciosos, ideias extraordinárias que Deus colocou no teu coração, revelou através de outras pessoas, através de você mesmo, de estudos teus, e compartilhe com quem não quer ouvir. Isso é com base no que nós lemos em Mateus, capítulo 10, versículo 14. E o outro é compartilhar intimidade. Compartilhar intimidade é aquele grupo de amigão que você tem. Sabe aquele, não, esse aqui é amigão, esse é meu amigo mesmo. Aquele para quem você conta as tuas fraquezas, aqueles que contam as fraquezas dele para você, com quem você compartilha suas intimidades. Ensinar, ensinos preciosos e compartilhar intimidade. Por que compartilhar intimidade? Porque nesse texto que nós lemos, Jesus falou bem assim, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade ou casa, sacudir o pó dos vossos pés. Sair daquela casa, quer dizer que eles entraram em uma casa e não puderam compartilhar a intimidade, em um ambiente onde eles iriam compartilhar, porque quando você vive com alguém, inclusive esse é um cuidado que nós temos que ter, quando eu dou acesso ao meu corpo físico, e até ao meu celular, a mensagem, ou quando você dá acesso a alguém, à sua vida, essa pessoa, ela indiretamente tem um poder de te causar um dano. Você pode ser o homem em maior eminência, a mulher mais extraordinária, forte, ferro. Eu lembro da minha mãe contando uma história para nós, que ocorreu na vida dela. Quando ela chegou na cidade, um advogado olhou para ela e falou bem assim, pode ir embora daqui, aqui você não tem campo não, aqui já tem muito, está saturado, há uns 25 anos atrás. Ela disse que ela saiu de lá com coragem para continuar, porque aquilo fortaleceu, mas chorando. Alguém que teve acesso a ela, conseguiu contaminar as emoções dela. E isso é inevitável em nossas vidas. Pessoas que têm acesso a mim e lançam uma palavra, a depender da palavra, eles fazem com que eu remoa aquela palavra durante o dia inteiro, até que eu me apazigue e acalme com aquilo. Imagine se eu ficar constantemente com pessoas do meu lado, que me lançam palavras que transtornam a minha mente. E é esse tipo de cuidado que nós temos que ter com pessoas que têm poder de afligir as nossas emoções. Então, aqueles a quem você compartilha a sua intimidade, precisam ser pessoas selecionadas, não pode ser qualquer um. No teu meio vai ter que ter pessoas com mais gabarito que você, com mais potencial em áreas específicas do que você, porque senão você não cresce. Mas você também vai precisar ter um grupo de pessoas que você ajuda e ensina, mas precisam ser pessoas de caráter. E nós já dissemos por diversas vezes, inclusive o pastor Márcio trouxe aqui uma mensagem uns 3, 4 domingos atrás, foi uns 2, 3 meses atrás, em que ele disse de forma bem breve, mas muito séria, de que as nossas reações, elas revelam quem nós somos. Estude as reações das pessoas que estão ao teu lado, você vai começar a perceber. Veja como ela reage a uma vitória que você teve. E você já começa a perceber se ela é alguém que deve estar no teu meio ou não. Compartilhe alguma conquista. E você consegue, o que é mais incrível é isso. Já teve vezes que eu olhei, eu falei, eu não quero julgar pela aparência, nós não podemos julgar pela aparência, é o que nós lemos ali em João 7:24, consequência de Mateus 7:1. Mas eu olhar uma ou outra pessoa e pensar, parece que essa pessoa não é boa. Eu gosto de dizer, a roupa que você usa não define se você tem bom caráter ou não, mas normalmente pessoas de bom caráter vão usar boas roupas. Então, o nosso caráter vão definir o estilo de roupa, as palavras que eu falo, o ambiente que eu ando. Eu não posso, eu vi o fulano naquele ambiente, ele é mau. Não, eu não posso fazer esse tipo de julgamento. Mas se ele for mau caráter, ele constantemente terá um ambiente complicado. Então, isso são sintomas e sinais que eu devo considerar e observar.
não para trazer um juízo peremptório e acabou, mas já para considerar. E eu achei interessante que já teve por diversas vezes, eu acho que já aconteceu com todos que estão aqui, porque eu não sou diferente de ninguém, mas você estar num ambiente, olhar uma pessoa e falar, parece que não é pessoa boa. Porque até os movimentos que a pessoa faz com os olhos, até o Dr. Samuel está aqui com a gente, é uma pessoa extraordinária, eu até mencionei ele de outra vez aqui, o Theo, psicoterapeuta, que participa com a gente toda primeira quinta-feira do mês nas transmissões. Ele estava compartilhando comigo, o Dr. Samuel, ele também escreveu 6 livros, tem doutorado na Espanha, um homem extraordinário, e ele estava compartilhando comigo, dizendo que no nosso rosto a gente tem 70, 60 músculos, e a depender da forma que você sorri, a maior parte, acho que é 70, e quando você sorri, 60 estão em alinhação, eu não lembro certinho, mas é mais ou menos isso. Mas existe tantos músculos no nosso rosto e na nossa face, que até quando, dependendo da inveja que a pessoa sente, os músculos do rosto dela, o olhar dela, as palavras que ela fala, o movimento que ela faz com o corpo, já fala para você, olha, parece que aqui não é um lugar para se investir. Você não vai julgá-la de imediato, mas você vai começar a analisar e a considerar as reações. Para quê? Para cumprir a palavra de não investir em tolos. E se nós fizermos isso, nós seremos completamente transformados. Por quê? Imagine que você entra em um relacionamento, em um namoro, por exemplo, em que você fala assim, não, eu sei que eu estou com uma pessoa que é um abacaxi, mas eu vou ajudar essa pessoa e eu vou começar a namorar ela. Ela é um pepino, mas eu vou conseguir, e Deus vai me abençoar. E daí essa pessoa, eu poderia trazer na ilustração que ela está do outro lado do cabo de força ali, e você tentando trazer e ela tentando te levar, mas você fala, eu vou ser mais forte, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo, né? E você tentando puxar. Talvez você caia e perca nessa guerra. E isso se acontece tanto em relacionamentos em que você vai se envolver, em relacionamento amoroso, como também com o seu grupo de amizade. Pessoas que você ensina preciosidades, como pessoas com quem você compartilha intimidade. Você pode falar, não, eu estou com pessoas de má índole, mas eu vou mudar elas. Você está naquele cabo de força. Você pode perder. Lembre ainda que os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz, que Jesus ilustra, porque eles usam um monte de estratégia. E se nós formos tentar enfrentar o pecado, nós perdemos. Nós temos que enfrentar Satanás, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, mas principados e potestades. Olha que incrível. Imagine se eu te mostrasse um quadro diferente. Você entra em um relacionamento amoroso em que uma das partes não está um de cada lado do cabo de força, está os dois do mesmo lado. A tua chance de começar a fazer coisas boas começa a aumentar. Por isso que aquela frase de Sócrates, diga-me com quem andas eu te direi quem tu és, é bíblica, ela tem fundamento bíblico em 1 Coríntios 15, 33, como em Provérbios 13, 20, que diz, anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Se você andar com tolo, você será afligido. Até se puder pôr esse texto durante a mensagem aqui no fundo, a gente está acabando já. O ponto que eu quis trazer aqui é, quando Jesus fala lançar pérolas aos porcos, é você não lançar preciosidades. Você não ensinar preciosidades àquelas pessoas que não querem ouvir. O que é preciosidade? Aquilo que você aprende da palavra de Deus, uma nova estratégia que você está tendo para a tua empresa e para o teu negócio, como você vai conduzir agora os teus filhos daqui em diante, uma nova ideia. A pessoa, dependendo da palavra que ela fala, ela te desmotiva na hora de fazer aquilo. Aí você tem que falar, não, mas eu sou forte. Aí você tem que ficar lutando contra aquilo quando era tudo desnecessário. Você podia compartilhar com alguém que falava para você, vai. E eu posso dizer que o pastor Aldanei é uma dessas que fala para mim, vai. E eu gosto de compartilhar com ele. Inclusive, pastor, eu voltei os capítulos do livro, eu voltei a escrevê-los. Assim que estiver pronto, eu já vou te passar. O pastor sempre me motivando e me dizendo para continuar escrevendo o livro. Eu estou do lado de alguém que está me motivando. Agora, você imagina se eu chego para alguém que fala, escrever livro, imagina, isso aí é complicado, o que você está escrevendo lá talvez alguém já escreveu, será que você vai conseguir? Isso aí é caro, isso aí dá muito trabalho. Aí eu, não, é bom, dá sim. Aí eu fico lutando com aquela pessoa. É muito melhor eu estar do lado de alguém que vai me motivando e a gente vai crescendo. Então, cuidado para não compartilhar intimidades. Provérbios 13, 20, eu não sei se... Provérbios 13, 20. Anda com os sábios, será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O que é investir em tolo? É compartilhar ensinamentos e intimidades com pessoas que não deveria. Não invista em tolos, porque senão você será afligido. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Em algumas versões, que é a Almeida Revista Corrigida, será afligido. Você pode amar como Jesus amou, João 3,16, mas você não precisa andar com aquelas pessoas, você não precisa compartilhar intimidade com elas, porque senão você vai dançar. E você mesmo sabe disso. Alguém aqui ergue a mão, quem já foi traído por alguém que você confiou? Você confiou em alguém e essa pessoa te decepcionou.
Olha só, quase a maioria das pessoas. E nós erramos porque não somos perfeitos, porque todos pecaram, as instituições estão da glória de Deus, eu já fui. Mas isso vai nos ensinar a não errar mais. E através de conselhos bíblicos nós vamos poder crescer. Inclusive, lembre-se sempre, sabedoria não vem pela idade. Tem muita gente, e me indigna isso, que vai para um debate. Esses dias eu estava escutando um debate, um jovem, assim, jovem, ele devia ter uns 35 anos, inteligente, conhecedor do assunto que ele estava tratando. Ele foi na televisão, em um programa nacional, e do lado dele tinha uma senhora, uma mulher de uns... não era tão velha não, ela tinha uns 65 anos mais ou menos, 70 anos, ela ainda estava na flor da idade, e ela estava na flor da idade. Se ela vivia até os 100, ela tem mais 30, se ela tinha 80 e vivia até os 100, ela tem mais 20, então tem chão, tem quase tudo que eu vivi ainda pela frente. Agora imagina isso, eles estavam lá debatendo, e teve um momento que ele trouxe um argumento muito coerente. Sabe qual foi a resposta? Ele abriu, eu lembro até hoje, ele pegou e ele abriu a Constituição da República e falou, na Constituição está escrito isso, isso, isso. E aquilo era matador para o argumento dele. Acabou, ela não tinha o que responder. Sabe o que ela respondeu? Meu jovem, quando foi escrito isso aí, eu estava lá no Congresso escrevendo junto. Ou seja, você estava nas fraldas, está nascendo, e eu escrevi isso aí. Ela não respondeu o que ele disse. Ela falou que ela é mais velha que ele, que escreveu antes. Ele tem que respeitar, mas Jó 32, 7-9 diz que sabedoria não vem pela idade. É só esse texto que fala isso? Não. Salmo 119, versículo 100 diz a mesma coisa. E Eclesiastes 4,13 fala, melhor um jovem sábio e inteligente do que um rei velho e rico que não sabe admoestar, ou uma mulher velha e metida a saber tudo que não sabe responder uma pergunta. Essa seria a resposta certa. Por quê? Se nós temos ciência disso, nós vamos buscar conselho. É a forma mais rápida de você crescer. Você ouve alguém que errou e não erra mais. Aquele jovenzinho de 12 anos de idade estava lá ensinando os doutores da lei. E era o nome dele Jesus Cristo. Talvez você olhe e fale bem assim, Samuel com 8 anos de idade estava lá dando uma bucha em Eli, falando, é o seguinte, Deus falou isso, isso, isso para você, e Deus estava falando com ele, não com Eli. E aí aquele homem assusta, uma criança. Talvez aquele jovem que você não quer ouvir, o que ele está falando, ele pode ter 10 anos de idade. Ele aprendeu com uma pessoa que já estudou muito mais do que você, em uma sentença. Eu dou um exemplo. Eu já falei outras vezes, mas a repetição é um processo fantástico para memorização. E eu me recordo de um dia conversando com a minha mãe, em uns 30 minutos de conversa, eu perguntei assim, mãe, se você pudesse fazer algo diferente, se o papai voltasse, porque meu pai morreu em 2009, mas se ele voltasse, está aqui do teu lado, vai viver com você agora, o que você faria de diferente? Ela olhou e falou, eu respeitaria mais as diferenças dele. Quanto tempo levou para eu fazer essa pergunta e descobrir essa resposta? 1 minuto. Mãe, se o papai pudesse voltar e você viver com ele, o que você faria diferente? Aí ela responde, respeitaria mais a diferença. Não dá 5 minutos, deu para resolver tudo isso aqui. Quanto tempo ela levou para chegar nessa conclusão? Mais de 50 anos de idade, 20 anos de casamento e uma morte. E um monte de erro e acerto. E eu em 5 minutos acabei de aprender. Então você pode aprender pelo conselho, Provérbios 15, 22 e 19, 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Ou você pode errar, como eu já disse outra vez, um homem chega para mim e fala bem assim, eu já perdi 5 casamentos, então eu posso falar de casamento porque eu tenho experiência. Eu queria sair correndo naquela hora, porque eu falei, se ele falar de casamento para mim, ele vai me contaminar, ainda eu vou perder o meu, porque ele já perdeu 5. Experiência é importante. Experiência, quando você traz experiência acumulada com sabedoria, porque a Bíblia diz que as cãs são fundamentais e boas quando seguidas da justiça, quando juntos com a justiça, e a força do homem está no seu vigor, do jovem. Algo interessante disso é que experiência é importante. E quanto mais você tiver, mais lições você vai ter, mais você pode aprender com o conselho. Se não fosse o conselho, nós não teríamos o microfone, a câmera filmadora, o celular, porque foi um acúmulo de conhecimentos. Você já deve ter ouvido falar em vários desses nomes, Louis Pasteur, Isaac Newton, Albert Einstein, e muitos homens famosos, importantes, que viveram foram trazendo conhecimentos por séculos. Inclusive, Newton era mentor de Einstein, e Einstein virou mentor de um monte de cientistas de hoje, que vão pegando os conhecimentos desses e vão somando mais. Isso é conselho. Viram que até os ímpios usam conselho? Os presidentes dos países, eles têm conselheiros que estão do lado dele para falar, não vá aqui, vá ali. Resumo de tudo isso, nós podemos crescer com conhecimento. E um dos melhores conselhos que você pode aplicar, que é um conselho bíblico, que eu quis trazer nessa noite,
é não investir em tolos. Investir em tolos é ensinar preciosidades e compartilhar intimidades, com base no texto de Mateus 7,6 e Mateus 10,14. Nós podemos amar como Jesus amou, e eu não preciso pôr dentro da minha casa. Você pode amar como Jesus amou Pedro, mas Jesus olhou para Pedro e falou: opa, sai daqui, Satanás, se referindo a Satanás. O apóstolo Paulo olha para Pedro e diz: Pedro, você foi errado naquilo que fez. Claro, nós temos que ter sabedoria para conversar e tratar com as pessoas, mas amar não é tolerar estupidez, e tudo aquilo que nós toleramos, tudo que você permite acontecer na sua vida, depois você não pode mais reclamar. Aconteceu por quê? Porque você tolerou um dia. E a porta que, tudo que você abre, o homem de grande indignação, isso está escrito em Provérbios capítulo 19, tem de sofrer o dano, porque se você o livrar, terá de livrá-lo novamente. Já viu aquele filho que está fazendo bagunça e você vai lá e livra ele? Aí ele volta, vai dar um pepino lá na escola para ele, um problema sério, ele vai perder, vai ser suspenso, ou vai ficar de recuperação, exame, numa prova. Aí você vai lá, dá um jeito, fala com a coordenação, tenta resolver, livrou ele. Aí depois você vai ter que voltar na escola no mês seguinte fazer de novo, porque o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, terá de tornar a fazê-lo. Quantas pessoas eu já vi que só aprenderam apanhando? Você grita para o teu filho: não põe a mão na tomada. Ele fala: meu pai não sabe de nada, e põe o dedo na tomada. Ele aprende no choque, aí ele nunca mais põe o dedo na tomada. Esse é o processo mais lento. Você pode adquirir sabedoria pelo conselho ou pela dor. E a nossa ideia, a nossa estratégia hoje é aprendermos pelo conselho. E tem pessoas que você precisa deixar que elas sofram o dano. Mas era um irmão, foi o irmão dessa pessoa que eu conheci que roubou muito dinheiro do irmão. Ele podia ter evitado, não era preciso perder todo aquele dinheiro. Mas será que ele não tem que sofrer? Ele podia ter dado de oferta, então, o dinheiro, se o dinheiro não era importante, e ajudado na caridade ou em alguma outra coisa, mas não ter sido enganado, isso era desnecessário. Provérbios 1,32 diz que o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Isso era o que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero e tenho certeza, claro, nós poderíamos, eu vou deixar quem sabe para uma próxima mensagem, eu separei mais pontos, mas esses eram os pontos principais, até porque eu não quero me estender, e eu creio que nós teremos oportunidades, podemos falar dos demais, sobre investir ou não em tolo. Portanto, se tiver a foto de um cunhado na tua sala que você não gosta, tira. Pode tirar, que não é pecado, não é errado, você vai se manter inspirado. Só não briga com a esposa ou com o marido, não é necessário, é uma confusão, mas usa de estratégia, fala: nossa, ia ser tão bonito um quadro diferente, que uma flor, daí você tira aquele quadrinho, põe lá num cantinho e deixa escondidinho para você não ter que ver aquilo. Não precisa tolerar tolo. Isso, inclusive, é um texto que, se você está anotando alguns textos, anote esse, Salmo 101, do versículo 3 ao 8. Esse texto nos diz para nem recebermos na nossa casa pessoas que são mentirosas. Se você observar um mentiroso, o Dr. Mike Murdock, ele tem mais ou menos, eu acho que ele está com 70 anos, e ele diz assim: Deus muda as pessoas, mas eu nunca vi mudar um mentiroso. Então, Deus muda. Eu acho que deve ter um monte de mentiroso que já mudou aí, ele nunca viu. Você tem grande chance de ter um mentiroso no seu meio lá que não esteja disposto a mudar. Quem sabe Deus mude, né? Eu não quero correr o risco, eu vou afastar ele, como está lá em Salmo 101. Salmos 26:4 diz: eu não me associarei com homens vãos. Salmos 1 diz: não me assentarei na roda dos escarnecedores. Aborreço, em Salmo 101, as ações daqueles que se desviam do Senhor. Ame, fale de Deus, compartilhe a mensagem, desenvolva uma amizade, um relacionamento, mas meu avô dizia assim: confiar desconfiando. Você dá o benefício da dúvida, você confia, mas você não descarta a possibilidade de que o homem é pecador, porque o homem é pecador. Agora, para desenvolver uma intimidade, uma relação mais íntima, compartilhar os seus problemas, cuidado com quem são essas pessoas. Não investir em tolo para não ser afligido. Vamos nos colocar todos em pé.